Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, é uma honra o apóstolo Jean ter nos convidado a estar aqui. Para mim é um privilégio estar com vocês, casa do Pai. Aqui eu me sinto na casa do Pai. Meu amigo, né, apóstolo Daniel. Epa! Rapaz, isso não. É um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Esses apóstolos aqui tudo na frente, só me olhando. Eu digo, meu Deus do céu, me dando pressão direta. Eu, Jesus Cristo. Quem achou, diga eu. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei o que vos for oferecido. 9. Todo mundo comigo? 1, 2, 3. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Comigo vai. Curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Esta conferência sobre toda a carne, pois o segundo dia, esses 3 dias será impactante. A proposta de Deus para o ministério apostólico Casa do Pai, nesta conferência, é uma proposta de alinhamento apostólico, mas não só de um alinhamento apostólico, mas também de uma ativação profética. Você sairá deste seminário alinhado e ativado, movendo-se com mais poder, o encargo que você tem de apostólico. Quantos são apostólicos aqui? Diga eu. Afinal, Casa do Pai é uma igreja apostólica. Você sairá ativado na identidade apostólica, com muito mais poder, com muito mais glória de Deus na sua vida, para executar o chamado e a proposta de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Diga, eu creio. A igreja, ela foi criada e estabelecida por Deus através de Jesus com uma proposta bem definida. Que proposta foi essa? Manifestar, implantar e estabelecer o reino de Deus na terra. Essa é a maior proposta de Deus. Alguns pensam só assim, ele veio me salvar. Não é só salvação. Jesus Cristo não está relacionado só à salvação, mas está relacionado com uma proposta muito maior e muito mais ampliada. Estabelecer o reino de Deus na terra. Manifestar e implantar esse reino com toda a sua força. Foi isso que Jesus ensinou durante os 3 anos e meio na terra. E foi isso que os apóstolos pregavam na igreja primitiva do século I, século II. E nós podemos fazer isso, implantar o reino de Deus na terra, através de 3 níveis pelo menos. Nós podemos fazer isso através da oração profética, podemos fazer isso pregando, e podemos fazer manifestando o poder deste reino. Orando profeticamente, nós encontramos em Mateus 6 e 9, Jesus Cristo, ele diz assim para os discípulos, quando estes o pedem para ensinar a orar. Ele diz, orem assim, no meio da oração, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra
como no céu. Diga comigo, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho essa oração como uma oração profética. O profético atrai o futuro, declara o futuro. Então, quando declaramos, Jesus estava ensinando os discípulos para eles orarem dessa forma. Venha o teu reino. Nós podemos orar dessa forma na direção do nosso lar, na direção da nossa casa. Diga assim, em nome de Jesus, eu declaro que venha o teu reino sobre a minha casa. Diga, na minha casa, seja feito a tua vontade, assim como é no céu. Você crê nisso? Isso é uma oração profética. Eu chamo de oração profética, atraindo o futuro. Os homens de Deus, os líderes extraordinários que estão aqui nessa noite, são homens do futuro e não homens do passado. A sua mente está no futuro. E você atrai o futuro através da tua oração profética. Venha o teu reino. Podemos também manifestar o reino de Deus, implantar esse reino, estabelecê-lo, pregando a palavra. Jesus, em Lucas 9, 2, ele os envia a pregar o reino de Deus. Olha a pregação, não é uma religião. O reino de Deus. Vou falar algo aqui, talvez não é para mexer com a cabeça de vocês. Mas algumas pessoas lá fora pensam assim, para pregar a salvação. Está dentro do reino, para pregar o reino. Diga, reino de Deus. Enviou-os a pregar o reino de Deus, essa é a pregação. Existe o evangelho do reino de Deus. Esta é a pregação. E terceiro, manifestando o poder do reino. E podemos manifestar esse poder de várias formas. Eu vou falar de duas aqui. A primeira está em Lucas 10, 9, que lemos, onde Jesus disse, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino de Deus. Quando se cura enfermidades no nome de Jesus, o reino chegou. O reino de Deus está sendo estabelecido. Mas temos ainda em Mateus 12, 28, que também é expulsando demônios. Diz assim, Jesus falando, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Para que um reino seja destituído, é necessário que um outro reino chegue e expulse o reino anterior. Veja, uma religião pode se instalar em vários lugares, mas o reino poderá não estar ali. Eu conheço lugares pequenos, comunidades pequenas, que tem 18 ministérios instalados lá dentro. 18. Eu contei. 18 ministérios. Só que a comunidade é pequena e ela está mais violenta. O pecado está muito mais abundante do que antes daqueles 18 ministérios estarem ali. O que significa isso, apóstolo? Significa que ali não é o reino de Deus que está instalado. O reino das trevas ainda está mandando e desmandando naquele território. Quando chega uma religião, o reino das trevas não tem medo. Mas quando chega alguém do reino de Deus naquele território, muda, porque alguém que carrega o reino de Deus dentro de si, carrega a luz de Deus. Não tem como, onde o reino de Deus entrar, o reino das trevas permanecer. Quando o reino de Deus chega, o reino das trevas recua. E quem é que traz o reino de Deus? Diga, a igreja. Quantos aqui são igreja? Diga, eu. Para implantar, manifestar e estabelecer o reino de Deus na terra, precisamos de uma boa estratégia. Diga, estratégia. No texto que temos tomado como base para esta mensagem, nos deixa claro que Jesus usa uma estratégia extraordinária para solucionar dois grandes problemas daqueles que estão implantando o reino de Deus. Primeiro problema, a seara é grande. O Ceará é grande, gente? Muito grande. A seara é grande. Segundo problema, os obreiros são poucos. Diga, a seara é grande. Os obreiros são poucos. Jesus estava com esse problema, ele identifica esse problema. Mas Jesus era um estrategista de guerra. O que é, apóstolo? Jesus, um estrategista de guerra? É. Você sabia que ele foi o primeiro apóstolo? O primeiro apóstolo da igreja. Porque na época de Jesus já existiam vários outros apóstolos.
Essa palavra apóstolo não foi Jesus que criou. A palavra apóstolo já existia no Império Romano, já existia. Alexandre Magno já tinha os seus próprios apóstolos. Apóstolos eram generais. Por isso que eu estou falando que Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo e ele era estrategista. Ele era príncipe do reino de Deus. Uma vez ele se apresenta e Josué está numa guerra, ele puxa a espada, é a personificação de Jesus. Ele puxa a espada e pergunta: tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? E ali ele diz: não, sou príncipe do exército do Senhor. A seara é grande, os obreiros são poucos. Mas Jesus, com a cabeça estrategista para conquistar e para estabelecer o reino de Deus na terra, ele é magnífico. Primeiro, ele não era centralizador. Segundo, ele treinava todos aqueles que estavam disponíveis e que tinham um coração ensinável. Terceiro, ele acreditava em todos aqueles que ele treinava. Quarto, ele enviava todos aqueles que ele tocava e treinava. Como exemplo, nós podemos observar aquele homem que havia sido endemoniado gadareno, que está em Marcos 5,18. Aquele homem tem um encontro com Jesus Cristo. E neste encontro, Jesus liberta a vida daquele homem, transforma a vida daquele homem, expulsa os demônios, aquela legião que existia naquele homem. Como consequência, os empresários, donos dos porcos, expulsam Jesus daquele território. E naquela hora, Jesus entra no barco, e aquele homem que antes era gadareno, era um endemoniado gadareno, o homem que correntes nenhuma segurava ele, o homem que as pessoas tinham medo, ele morava no cemitério, o homem que tinha uma força descomunal, um homem que era possesso de demônios, agora liberto, transformado, ele quer seguir Jesus. Deixa eu ir contigo, Senhor. Jesus disse: não. Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Aí diz o texto que ele foi, e começou a anunciar em Decápolis. Diga comigo, Decápolis. Está muito fraco, diga Decápolis. Não, mas mais forte, 1, 2, 3. Decápolis é a junção de duas palavras, Deca, 10, Polis, cidade. Era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e Síria. Existiam 10 cidades lá. A primeira, Damasco. A segunda, Filadélfia. A terceira, Rafana. A quarta, Citópolis, chamada de Bet-San. A quinta, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Gerasa e Canata. Diga, 10 cidades. Alguns estudiosos dizem que este homem, gadareno, foi um dos primeiros missionários desta região. Diz a Bíblia que Jesus o envia, ele passa um dia com Jesus, nem um dia completo. Ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Jesus o envia. Jesus diz: vai para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas Deus te fez. Ele foi, e diz o texto que aquele homem foi, e diz que toda aquela cidade se maravilhou com aquele homem. Ele foi e todos se maravilharam. As cidades ficaram impactadas com o testemunho daquele homem que era um gadareno, que era um endemoniado. Aquele que teve um encontro com Cristo, ele é um agente de maravilhas. Quem já teve um encontro com Jesus aqui? Você é um agente de maravilhas. Aquele homem passou nem um dia completo com Jesus, ele não passou 24 horas com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus de algumas horas ali, e a vida daquele homem foi transformada. E ele se transformou num agente do reino de Deus. Aquelas 10 cidades de Decápolis, elas ficaram impactadas com a manifestação do poder de Deus na vida daquele homem. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. E 3 anos e meio depois, Jesus estava no ápice do seu ministério. Eu aprendo 2 coisas importantes com isso, com Jesus. Que todos que são centralizadores não crescem, não se multiplicam, não conquistam territórios e não cumprem o seu propósito. Vocês não estão nesta lista. Vocês estão na segunda lista, que é os que não são centralizadores,
crescem, se multiplicam, conquistam territórios e cumprem o seu propósito. Se não se refere a você, fica quieto e calado aí nessa tarde. Os relatos de Lucas nos mostram que Jesus estava no começo do seu ministério, diga começo. E ele faz uma avaliação territorial e chega a uma conclusão. Que conclusão? Grande é em verdade a seara. E eu tenho poucos obreiros. O que você faria se chegasse nessa conclusão? O que faríamos quando chegarmos nessa conclusão, nesse problema? Alguns líderes talvez entrassem em crise nesse momento. Mas Jesus não. Ele não entrou em crise. Diga, por que apóstolo? O apóstolo Jean estava orando dizendo, céus se abram sobre este lugar. Jesus não entrou em crise porque os céus estavam abertos sobre ele. Todos que têm uma chamada de Deus têm céus abertos sobre ele. Em Mateus 3,16 nós encontramos na escritura que Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Jesus não entra em crise, afinal os céus estão abertos sobre ele. E ele usa o que ele tem. Neste momento ele tinha 70 discípulos. Diga, 70 discípulos. Não, mas mais forte, vai, 70 discípulos. Diga mais forte, 70 discípulos. É muito, não é pouco. Jesus disse, a seara é muito grande, mas eu só tenho 70 discípulos. Só que os 70 que ele tinha eram disponíveis e ensináveis. Eram obedientes e estavam dispostos a cumprirem o propósito. Ele envia os 70 distribuídos em dupla. Você conhece a história? Que dá exatamente 35 equipes de 2 em 2. E ele os envia com alguns objetivos bem definidos, dos quais eu quero destacar aqui 4. O primeiro, entrem nas cidades. Olha a estratégia, por isso Jesus era muito estrategista. Entrem nas cidades. Segundo, nas cidades, entrem nas casas. Por que ele não manda para as sinagogas? Por que não manda para os templos? Entrem nas casas. Terceiro, curem os enfermos que tiver naquela casa. E digam, é chegado a vós o reino de Deus. Olha a mensagem que Jesus dá. É chegado a vós o reino de Deus. Jesus, como homem, como líder, tinha uma visão de reino muito ampliada. Quando os céus estão abertos sobre o ministério de um homem de Deus, ele usa o que ele tem e não subestima ninguém. Não tem preconceito com ninguém. Crianças, adolescentes, adultos, terceira idade. Os ex-cachaceiros. Cadê o grito deles aí? As ex-prostitutas, os ex-ladrões, os ex-maconheiros, os ex-traficantes, os ex-endemoniados. Jesus não tem preconceito com ninguém. Tocou, foi liberto. Quantos foram libertos por ele? Dá um grito de vitória nessa noite. Depois de andarem com ele, de terem sido tocados por homens e mulheres de Deus, que têm céus abertos sobre as suas cabeças, se tornam armas poderosas no reino de Deus. Você não tem ideia do prejuízo que você faz no inferno quando você se disponibiliza a implantar o reino de Deus na terra. Mas nesses 3 dias, você vai sair daqui como um leão, como filho do leão, rugindo, agindo, implantando o reino de Deus nos territórios onde você está plantado. Você crê nisso? Diga, eu creio! Vemos que Jesus chega à seguinte conclusão em Lucas 10. Primeiro, a seara é grande. Diga, a seara é grande. Ele toma 2 atitudes. Primeira, envia todos que ele tem tocado e ensinado. Segundo, pede para que eles orem. Lembra? Orem ao Senhor da seara. Para quê? Mande mais obreiros. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você sabe por que Jesus pede para que eles orem pedindo mais obreiros? Quem sabe? Quem sabe? Diga aí para mim. Eu vou te responder.
Porque Jesus não estava pensando em parar naquela hora. Jesus não estava enviando a primeira e última equipe. Ali não seria a última equipe que ele ia enviar. Pelo contrário, ele estava só começando. Diga, Jesus estava só começando. Sabe? O apóstolo Jean está só começando. Você não entendeu? O apóstolo Jean está só começando. Quem mais aqui pode dizer isso? Eu só estou começando. Eu também só estou começando. Diga, eu estou só começando. Você que está aqui nessa noite, ou você que está assistindo a gente pelas redes sociais, e é um líder em potencial, vai sacudir essa cidade, vai sacudir a geografia onde você está plantado. Declara assim bem forte: eu estou só começando. Não, aí não foi nem um ensaio. Vai lá, 1, 2, 3. Feche os olhos e começa a se ver. Você com a grande multidão, declare: eu estou só começando. Vai, 1, 2, 3. É o começo. A primeira equipe de Jesus era 12. Em Marcos 3:13, ele levanta 12 e envia 12. Envia para pregar e dar autoridade para eles expulsarem demônios. Aprenda uma coisa: onde o reino de Deus está plantado, ali há expulsão de demônios. Aprenda isso. Diga assim para quem está perto de você: onde o reino de Deus está plantado, naquela geografia, a expulsão de demônios. Se não há expulsão de demônios, não é reino de Deus. Por quê, apóstolo? Porque o reino das trevas, que estão plantados em um território, e dominam um território, são os demônios que mandam naquele lugar. Jesus, quando chega, e é no Novo Testamento que começa a acontecer isso, expulsão de demônios, você não vê no Velho Testamento. Não tem. Mas Jesus veio para restaurar o reino que havia caído. Jesus veio ele veio para salvar, apóstolo, ok, mas ele veio com um propósito maior. Ele veio para instalar o reino, estabelecer o reino. É tanto que a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus é batizado por João, vai para um retiro, 40 dias de jejum, retorna e começa a pregar: o reino de Deus chegou. E ele começa a expulsar demônios. E os líderes religiosos ficam indignados com aquilo. O que é isso? Ele fala com os espíritos obedecem a ele, porque ele veio como um representante legal do reino de Deus. E ele veio estabelecer um povo chamado igreja, para dar continuidade à libertação nessa terra. Por isso que quando Jesus envia os 12, ele dá a eles autoridade para pregar e para expelir demônios. A segunda equipe de Jesus, agora de 70, designou outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Aí ele diz: entre nas cidades entre nas casas, cure os enfermos que nela tiver, e digam: é chegado a vós o reino de Deus. Você é um agente de Deus na terra para expulsar demônios. Levanta a mão direita assim. Diga assim: eu sou um agente de Deus, do reino de Deus, para expulsar demônios. Você crê nisso? Então se manifeste como você crê nessa noite, nessa tarde. Deus vai te dar revelação e você vai fazer leitura. Você não vai ficar caçando demônios. Você vai passar em territórios, você vai ver algumas situações que de fato não são seres humanos ali. É a ideia de demônios. E você vai repreender esses demônios. Existem territórios que são
difíceis de entrar, difíceis de ter acesso. E aí a gente pensa, é a fulana, é os beltrano, é os ciclano. Não. São demônios. Mas eles vão cair. Você não está entendendo, eles vão cair. Você não está entendendo, eles vão cair. Já tentou? Meu Deus. Vamos segurar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo que me ungiu, o apóstolo René Terra Nova, ele tem um testemunho que ele tem um sonho, uma visão, que Deus mostra a ele. E vem uma mulher do círculo de oração, a que presidia o círculo de oração nesse sonho. E ela vinha com um punhal para matá-lo. E ele acorda na madrugada, fica pensando, o que é isso? Senhor, o que é isso? A minha líder de círculo de oração. E aí ela liga para ele, ela já tinha marcado com ele uma consulta no consultório dele. E aí ele vai, fica preocupado com aquilo, pensando o que seria aquilo. E ele fala com os apóstolos da igreja para ficarem em guarda. Ela chega com o guarda-chuva e ela vai até onde ele está reunido. E quando ela chega lá, o Senhor diz para ele, tome o guarda-chuva dela. Quando ele abre a porta, ele toma o guarda-chuva dela. Quando ele toma o guarda-chuva dela, ela dá gargalhada. Aí o Senhor diz, vai na coxa dela e tire o punhal que está na coxa dela. Ele mete a mão e tem uma cocheira aqui, debaixo da saia. Ele mete a mão e está lá o punhal. E no punhal está escrito, morte a René Terra Nova. Imagine como o diabo é sagaz e é inteligente. Ele plantou na igreja do apóstolo uma mulher que se passava como líder do círculo de oração daquela igreja. Só que aquela mulher, na hora que ele faz isso, ela diz assim, o diabo nela, ele já te revelou, não é? Entenda que o diabo não brinca de diabo. Eu estava com minha equipe em oração. Eu tenho duas equipes, uma de 12 e uma de 144. E nós estávamos em oração. E ali eu fiz um ato profético, fiquei no meio, coloquei um círculo da primeira geração e outro círculo da segunda geração ao meu derredor. E nós estávamos orando e os céus veio sobre aquele ambiente. Isso nós estávamos no monte. De repente, o Senhor diz assim, tem fogo estranho aqui. Aí eu mando parar, acontece muito isso. Para todo mundo, para, o fogo está pegando. Para todo mundo, todo mundo para, fica com aquele olho arregalado como você está aí olhando para mim. O que está acontecendo, apóstolo? Está tão gostoso. Aí eu digo, tem fogo estranho aqui. Aí eu passo em revista, olhando nos olhos. Aí eu mando sair a primeira assim, abrir, quando eu olho, eu vejo, aí vejo uma pessoa. Quando eu olho para a pessoa, eu digo, quem é você? A pessoa diz, você sabe exatamente quem eu sou. Estava no meio da oração, deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que o diabo não gosta de orar, ele gosta. São dois lugares que ele gosta de estar. É no ministério profético e no ministério de oração, de intercessão. Diga assim comigo, diabo, caia por terra. Porque são os dois territórios, os dois lugares onde ele pode se manifestar. E se tiver pessoas que não souberem fazer leitura, vão até ouvi-lo como se fosse profeta. Paulo estava caminhando na cidade e uma mulher começa a dizer, eis aí, são verdadeiros homens de Deus. Se Paulo não fosse um homem com discernimento espiritual, ele teria dito, reconhece. Aí, está vendo aí? Ela reconhece. Essa mulher sabe quem nós somos homens de Deus. Paulo, primeira, segunda, terceira vez, Paulo, pai, está estranho. Paulo não era assim. Paulo diz, espírito imundo, tem muito falso profeta por aí. O diabo usando ele como um profecia e muita gente acreditando que é Deus e é o diabo. Levanta a mão direita e diga, Satanás, eu te repreendo do meu território, da minha célula, agora. E agora quando? Hoje. Nós estamos numa guerra.
Igreja, ela não está passeando na Disneylândia. Nós somos a base do exército de Deus na terra. É sobre isso que eu vou falar contigo, querido. A terceira equipe de Jesus é maior. Em Marcos 16:15 ele diz: ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Chegou a nós, é a nossa vez. Quem é você? Pergunta para o seu vizinho: quem é você? Não, mas está muito fraco esse negócio. Diga aí: quem é você no reino? A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma associação social. A igreja não é uma organização governamental. A igreja não é uma organização de homens. A igreja não é uma religião. Cada um deles tem o seu valor, mas a igreja não se qualifica em nenhum deles. Querer comparar a igreja a estas instituições é rebaixar a igreja a um nível inferior e fraco. A igreja é muito mais além do que alguns podem pensar e imaginar. Eu já ouvi muita gente dizer que a igreja é um hospital. Eu respeito se alguém aqui acredita assim. A igreja não é um hospital. A igreja é um exército. No exército tem um hospital geral do exército. Mas o exército não é um hospital. A igreja ela pode ter os seus hospitais, mas a igreja não é um hospital. Diga comigo: a igreja não é um hospital. Em Efésios capítulo 6, está escrito, dizendo que a nossa luta é contra principados, potestades, espírito das trevas. Não é contra homem, é contra demônios. Aí ele diz lá: vocês vão se vestir com uma veste branca, com uma cruzinha vermelha, uma maletinha branca, cheia de remédio, vitamina. É? Não. Diga: armadura. Está escrito lá? Ok. Em Apocalipse 1:20, vai dizer que a igreja são os 7 castiçais. Em Efésios 3:10, foi dado à igreja o poder de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Olha, uma ONG tem esse poder? Não, só a igreja, de manifestar a multiforme sabedoria de Deus para esse mundo. Em Efésios 5:23 diz que é Cristo que governa a igreja. Quantos aqui são igreja? Diga eu. Em Efésios 5:24, a igreja está sujeita a Cristo. 1 Timóteo 3:15, a igreja é a casa do Deus vivo. Qual é o outro lugar que tem esse nome de casa do Deus vivo? A igreja. Colossenses 1:24, a igreja é o corpo de Cristo. Quantos são igreja? Então diga comigo: a igreja não é um hospital. Salomão, ele teve um deslumbre da igreja. Abre tua Bíblia comigo em livro de Cânticos 6:10. Nós vamos ler forte, você vai ler muito forte agora isso aí comigo. Ele teve um vislumbre da igreja. É isso que a igreja é. Quem achou? Cânticos 6:10. Você vai ler comigo forte agora. Esse é o retrato da igreja. Quantos acharam? Digam eu. Acharam? Lê comigo então. Fica de pé nessa tarde. Vamos ler comigo. Você vai ler com toda a força do seu pulmão. Amém? Cânticos 6:10. É uma pergunta que Salomão faz em Cânticos. Nós vamos fazer a pergunta e nós vamos declarar: este é o retrato da igreja. Amém? Quem entendeu? Nós vamos fazer a mesma pergunta de Salomão e aí nós vamos declarar: este é o retrato da igreja.
Enfermeiros, eles guerreiam. Ok, vamos lá. Cânticos 6 e 10. Todo mundo com a voz de trovão. 1, 2, 3. Quem é ela? Agora eu pergunto e vocês vão responder com toda a força do pulmão. Este é o retrato da igreja. Como vocês vão responder? E quem é a igreja aqui? Como é que vocês vão responder? E quem é a igreja aqui? Você vai responder: este é o retrato da igreja. Este sou eu. Pegou? Como é que você vai responder? Eu vou perguntar: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Pegou? Pegou? Quando o diabo vê a igreja em movimento, sabe o que é um exército com bandeiras? Marchando para a guerra. Cutuca quem está perto de você. Nós não estamos aqui na terra brincando na Disneylândia. Diga: o diabo é diabo. Ele não se faz de diabo. Diga: por isso eu sou igreja. E eu não me faço de ser igreja. Diga: eu sou igreja. Em Mateus 16, 18, Jesus declara dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu te perguntar: as portas do inferno é uma arma de defesa ou de ataque? Ela me ataca ou é eu que ataco ela? É a igreja que ataca. Jesus está dizendo: eu vou. Olha o que Jesus diz: a igreja é minha. De quem é a igreja? É ele que diz. Jesus diz: a igreja é minha, e eu vou edificá-la em um nível tão alto que elas vão arrebentar as portas do inferno. Quem é a igreja? Quem aqui é igreja? Deus, através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, através dos seus pastores e apóstolos da terra, está edificando essa igreja em um nível tão poderoso de autoridade, de glória, onde os céus são abertos, e esta igreja vai arrebentar as portas do inferno em qualquer território. Para esta igreja não haverá território impossível. Tem alguém que crê? Se tem alguém que crê, faz alguma coisa aqui. Para a igreja não tem território difícil. Não tem. Ela olhou. Jesus está enviando para lá, tá? Já começa a intercessão. Já começam os céus, porque todas as bênçãos, segundo Efésios, já estão nas regiões celestiais. Jesus, aquele território é nosso. Qual é o território que você quer conquistar? Comece a orar. Esse território é nosso. Nós declaramos: Senhor, limpa os céus desse território, repreende principados, potestades. Ei, escuta. Talvez alguns não saibam, mas os apóstolos já sabem, e talvez tenham até ensinado aqui. Mas existem espíritos territoriais que só são expulsos pela unção apostólica. Eles só respeitam a autoridade apostólica, e esta igreja é apostólica. Ela começou apostólica, e ela subirá para o céu apostólica. Quantos aqui podem dar um grito de vitória nessa hora? Quem está edificando a igreja? Jesus, através do ministério quíntuplo. Em Tiago 5,14, senta um instante, estou encerrando.
Em Tiago 5,14, olha que autoridade. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame o presbitério, 5 ministérios da igreja, lá na nossa igreja é assim, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. A responsabilidade da igreja está muito bem definida no Novo Testamento, mas muito bem definida. A igreja não é um paliativo de Deus para este mundo, nem para essa geração. Diga: a igreja, que sou eu, diga, não somos um paliativo para esta geração. Sabe o que está acontecendo aí fora? É uma revolta contra Deus. Tudo que está acontecendo por aí é uma revolta contra Deus. E começou lá no carnaval. É uma revolta contra Deus. Quando falo de paliativo, me vem aquele homem de 40 anos, enfermo, de Atos capítulo 3, que está no templo Formosa, pedindo esmola. Toda a vida que ele estava, diga assim, 40 anos. Aquele homem estava 40 anos naquela igreja, sentado pedindo esmola. Todos chegavam lá, davam um paliativo para ele. Alguém dava uma cesta básica, alguém dava alguma coisinha para ele, uma camisa, um sapato. Alguém dava alguma água para ele, alguém dava alguma coisa para aquele homem. 40 anos, diga 40 anos. Mas chegam 2 homens que tinham recebido uma unção do Espírito sobre eles, que tinham sido ativados como igreja na terra. Sobem ali, e aquele homem diz: dá uma esmola, me dá um paliativo aí, me ajuda aí, me dá uma esmolinha para me comer alguma coisa hoje, para agradar aqui meu coração. Ele olha para ele e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta aí, anda. Quem está se identificando com essa palavra aqui? Diga: eu. Então você é a igreja de Jesus Cristo. Sabe, existem territórios que não mudam. Mas por que não mudam? Porque não foram tocados ainda pelo reino de Deus. Quando as pessoas são tocadas pelo reino de Deus, elas mudam. Eu sou um homem que fui mudado pelo reino de Deus. Eu sou filho de um homem que não acreditava em nenhuma mulher. Ele me ensinava dizendo que mulher nenhuma prestava. Eu tenho uns 20, sei lá quantos irmãos espalhados no meio do mundo. Meu pai partiu crente e deixou essa herança para a gente. Mas para ele mulher nenhuma prestava. E ele tinha várias mulheres. Estava me discipulando junto com meu irmão a ser pior que ele. Só que aos 24 anos, eu aceitei Jesus com 16 anos, aos 24 anos me casei. Foi quebrado aquilo, porque o reino de Deus entrou na minha vida. Mudou, quebrou. Sou casado há 28 anos com a mesma mulher, pai de 6 filhos. O que é isso? O reino de Deus entrou e mudou tudo. Mudou a ideologia do inferno que meu pai vivia. E mudou a geografia. Meus filhos, casei 2, tem um terceiro para casar, tudo novo. Casei 2, tem um terceiro para casar. O que é isso? Foi quebrando aquela rotina, foi quebrando aquela maldição que havia. Como aconteceu com você também. Quando o reino de Deus é instalado e é quebrado um nível de maldição, o reino de Deus chegou. Existem pessoas que a casa é uma verdadeira maldição. Mas a pessoa vive uma religiosidade, não reino. E o que é a igreja? A igreja não é um paliativo. 1 Pedro 2,9, ele vai dizer o que é a igreja. Ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu creio. Nós estávamos na igreja. Qualquer um de vocês, tem alguém enfermo aqui? Tem algum doente aqui? Está doente de quê, meu filho? Dor? Síndrome do pânico? Jesus te cura hoje e agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Você já é crente, meu filho? Já é crente, né? Jesus te cura hoje. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está aqui. Essa igreja é a igreja do reino de Deus. A síndrome do pânico só dá para verificar a cura depois de alguns dias. Mas você já está curado. Você crê nisso? Só isso, apóstolo? Sim, ser curado. Você crê nisso, filho? Pois ser curado agora, declara sobre a tua vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ver a cura do Senhor sobre a sua vida. Livre
desta praga sobre tua vida, filho, em nome de Jesus. Agora, tem alguém que tem uma dor crônica aqui? Dor crônica. Onde é a tua dor, filha? Na cabeça. Olha que incrível. Outra, onde é a tua dor, filha? Nos ombros. Olha só, duas pessoas, um com dor de cabeça crônica. Faz tempo isso? Anos? 5 anos. Que incrível. 5 anos. Você vai ser curada hoje, filha. Está com ela aí? A dor? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava dando um treinamento sobre o reino de Deus na igreja, lá em Itarema. E só tinha líderes. Tinha uns 50 líderes. E aí eu vou dar um treinamento, porque à noite nós temos uma noite de cura e de milagres lá. E eu dou um treinamento para eles como é que vai ser lá. E eu chamo um dos obreiros que ali estão, que nunca tinham tocado em alguém para curar ninguém. Tinha uma das nossas líderes que ela estava, que tinha acontecido um acidente com ela. E ela já estava há anos sem poder andar direito com a perna dela. Ela não andava, andava caxingando. E naquela hora eu não sabia, porque eu não sou de lá. Eu não sabia que ela tinha esse problema. Eu digo, levante-se, filho. Quem está enfermo aqui, que tem um problema crônico, e aí ela levanta a mão. Eu digo, pronto, como se fosse um exemplo. Eu nem sabia que ela estava. Aqui é um exemplo. Você vai chegar só lá. Você é um agente do reino de Deus. Você vai chegar lá, vai colocar a mão sobre ela e vai dizer, ser curado agora em nome de Jesus. Só isso. Ele diz, só isso, apóstolo. Se levanta, toca na menina. Quando toca na menina, ela se levanta. E ao mesmo tempo cai de joelho no chão, chorando. Aí estava um amigo comigo, um dos discípulos que sempre viaja comigo, o nome dele é o Eder Milton. Aí ele diz assim para o outro, rapaz, essa menina aí dava para ser atriz. Olha o jeito que ela está. O pastor pediu para fazer um exemplo. E ela começa a chorar. Que o Eder Milton também é de Fortaleza. Ele não sabia do caso da menina. E aí as pessoas de lá de Itarema ficam tudo apavoradas com aquilo. Porque algumas pessoas pensam que é necessário muita coisa para acontecer o milagre. E não é. Não é preciso. Porque o que foi feito, já foi feito lá na cruz do Calvário. O que tinha que ser feito foi lá na cruz. Eu só tenho que declarar, pregar o evangelho do reino. A menina foi curada na hora, se levantou gritando, chorando. E os líderes de lá começaram a ficar chorando com ela, abraçando. Aí eu disse, o que está acontecendo? Após essa menina tinha continuado um acidente com ela, contou toda a história. Foi curada na hora. Você não tem ideia como é que foi a noite no culto. Porque ali era o treinamento deles, apóstolo Jean. Eles saíram tudo ativado. Na hora que as pessoas se levantavam doentes, eles correram para as pessoas e tocaram. E vieram com essas pessoas curadas imediatamente de lá para cá. Enquanto eu estou conversando com ela, a cura já está acontecendo na tua vida. Cadê a irmãzinha? Faz assim, minha filha. Fica de pé vocês duas. Escuta só uma coisa. Olha só uma coisa. Fica de pé, filha. 2 líderes de célula. Tem 2 líderes de célula aqui? 2 líderes de célula. Vou nem chamar os pastores. Cadê os líderes de célula? Fica em pé. No caso, como são 2 mulheres, 2 líderes de célula. 2 mulheres. 3, são 3? Está aqui uma. Quem mais? Cadê outra? Que outra? Cadê? Tem outra líder de célula aqui? As mulheres? Está ali outra? Cadê a terceira? Que tem a senhorinha lá. Cadê a terceira pessoa? Pronto, só um instante. Não toque não, agora não. Olhem para mim, vocês. Elas vão tocar em vocês. E você também está doente? Essa aqui? Não, né? Ela vai tocar em você. Ok. Quem são as pessoas que estão doentes? Só ela e ela. Ok, tem mulher aqui demais então. A outra lá atrás. Dor crônica. Há tempos. Ok. Olha só, eles vão tocar. Jesus foi que disse, tocarão nos enfermos e eles serão? Eu tenho visto isso constantemente. Chegou uma mulher na nossa igreja, 8 anos que não andava. 8 anos, pastor Jean. Ela é crente de um outro ministério lá. 8 anos que não andava, estava pregando. Uma unção extraordinária naquele dia. Ela magrinha, o meu cunhado foi que trouxe ela nos braços. Colocou perto do altar numa cadeira. E eu, na unção, tomei ela pelo braço, apóstolo. Tomei pelo braço. Levantei ela para cima com um braço. E soltei ela, sem brincadeira nenhuma, dessa altura. Minha esposa. Soltei, quando eu soltei, ela caiu em pé. Ela caiu em pé profetizando. Falando em línguas estranhas. E desceu no altar correndo. Saiu correndo dentro da igreja. Correndo. E voltou e entregou um recado para mim. Curada na hora. Diga, reino de Deus. O reino de Deus está em ação. Enquanto eu falo, as pessoas estão sendo curadas. Toque nelas agora e declarem a cura agora. Toque nelas. Declarem a cura agora.
em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor no corpo, dores crônicas, saiam. Ser curado agora, em nome de Jesus. Ser curado agora. Pergunte para essa pessoa: cadê a dor? Pergunte: cadê a dor? Pergunte: cadê a dor? Faz assim, levanta o braço. Foi embora? Foi embora, filha? Foi embora também, filha? Foi embora? Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Reino de Deus. Não tem nada contra quem quiser jejuar 7 dias. Eu não faço campanha para curar ninguém de 7 dias. Eu digo: vem para o culto, eu vou orar. Então eu vou orar por você hoje. Se amanhã eu estiver vivo, eu vou orar de novo. Eu não sei se amanhã eu estou vivo, eu vou fazer campanha de 7 dias. E sou eu, tá, irmãos? Eu penso assim, ajo dessa forma. Como igreja, você vai orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Você vai orar. Diga comigo: venha teu reino e seja feito a tua vontade, aqui na terra, na minha casa, na minha empresa, na minha célula, assim como é feita no céu. Você deve entender que existem bairros que a vontade de Deus não é feita lá, e você mora lá, então você tem autoridade para dizer: eu declaro em nome de Jesus que seja feita neste bairro a tua vontade, venha o teu reino para este lugar. Você pode declarar isso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus mandou fazer mais do que isso? Não mandou fazer isso. Como igreja, você vai pregar: o reino de Deus chegou, não é chegará. Diga: já chegou. Como igreja, você vai curar os enfermos. Quantos? Todos. Todos que estiverem ali. Todos que forem propícios. Porque existe uma área de pessoas que não querem ser curadas. Também tem isso. Quem está entendendo? Fica de pé nessa hora, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos e declare assim comigo: eu não sou uma ONG. Mas bem forte, diga: eu não sou uma ONG. Diga: eu não sou um projeto do terceiro setor. Bem forte, diga: eu não sou um projeto social. Diga: eu não sou um paliativo para esta geração. Diga: eu não sou um religioso. Diga: a Veja, a Isto É, a Globo e os meios de comunicação em geral dizem que eu sou evangélico, que eu sou crente, me rotularam disso. Eu não sou o que os meios de comunicação dizem que eu sou. Diga bem forte, diga: eu não sou o que os meios de comunicação dizem que eu sou. Diga assim: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Em 1 Pedro 2, o apóstolo Pedro, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu sou a igreja do Deus vivo e tenho uma convicção. Diga: meu nome está escrito nos céus. Diga: eu sou igreja, e ouço uma voz dizendo dentro de mim: este é meu filho amado. Diga: eu sou igreja e tenho o poder de manifestar a multiforme sabedoria de Deus para a minha geração. Diga: eu sou igreja. Diga: eu sou igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Diga: eu sou igreja. Diga: eu sou igreja, e nenhum oprimido do diabo vai permanecer oprimido pelo diabo estando perto de mim.
Diga: eu sou igreja do Senhor Jesus. Por onde Ele se manifesta, através de sinais, prodígios e maravilhas. Diga: eu sou igreja, sou discípulo, sou apostólico e me manifestei neste tempo e para esta geração. Você entende isso? Diga: eu entendo. Só quem é igreja, diga: eu. Como igreja, você vai expulsar os demônios. Como igreja, os pecadores se arrependerão e irão para a igreja. Os cegos vão ver, os aleijados vão andar, os cancerosos serão curados, os salvos serão batizados com o Espírito Santo, e o reino de Deus será manifestado, estabelecido e implantado. Só quem está entendendo aqui, diga: eu. Você é um exército de Deus.